Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Evandro e eu vou dar continuidade aqui àquela resolução daqueles desafios que foram feitos a vocês na nossa última live desse domingo. Vocês lembram? Bom, eu já coloquei aí para vocês um vídeo anterior a esse. Se você quiser acompanhar, vai estar no card aqui em cima. Ou melhor, no card aqui em cima, juntamente com a definição aí da nossa live relacionada aos pronomes relativos. Vai estar no card aqui em cima também. Tá bom, moçada? Beleza? Bom, nós ficamos agora de resolver as orações adverbiais. Então, nós vimos as orações adjetivas, as particularidades relacionadas ali aos pronomes relativos, e agora nós vamos trabalhar em cima das orações adverbiais, ok? Moçada, vocês lembram como eram classificadas as orações adverbiais? Em 6 casais ficam pelados totalmente? Nossa, professor, já começou a baixaria só porque tá de madrugada. Não, moçada, olha só. Lá é só pra gente poder frisar essa ideia da causal, consecutiva, comparativa, conformativa, condicional e concessiva, que gera para nós os 6 casais, o F de final, o P de proporcional e o T de temporal. Só que, especificamente nessas orações que eu separei aqui para vocês, não há somente adverbiais. E aí é que está o X da questão, meu aluninho e minha aluninha. Talvez por isso que muitos encontraram dificuldades. Se você não encontrou nenhuma dificuldade, parabéns, continue firme nesse papiro que alcançarás a vitória. E eu, professor, que encontrei dificuldade, encontrarei o quê? A vitória também, meu querido, porque você vai se esforçar cada vez mais. E é por isso que agora você vai fazer igual a mim. Pega o seu cafezinho, olha lá para aquecer aquela garganta. Pega a sua aguinha aí para dar aquela lubrificada nas cordas vocais. E agora, moçadinha, vamos começar a resolver essas orações que já estão aí na tela para vocês. Moçada, vamos seguir aquele passo a passo que a gente combinou? Qual foi o passo a passo que a gente combinou? Primeira ideia que nós temos que ter sempre em mente é o seguinte, moçada. Como é que nós vamos começar a resolução de qualquer questão relacionada a período composto? Primeiramente, separando os verbos, né, moçada? Então, aqui eu tenho meu verbo de ligação, o verbo ser, e estão aprendendo. Vejam que aqui, moçada, é uma locução verbal e resume-se aí ao verbo aprender. Ok. Vamos separar agora a oração. Moçada, a oração a gente vai separar aqui, ok? Olhando sempre para o conectivo. E agora a gente vai fazer aquela pergunta maravilhosa. E que pergunta é essa? Oração principal, você está completa? Aí você vai dizer para mim, mas professor, quem é a minha oração principal? É a que vem primeiro? Estou frisando isso, estou batendo nessa tecla, moçada, porque não é a oração que vem primeiro. Coincide muitas vezes da principal ser a oração que vem primeiro. Mas, primeiro, faz parte de um período subordinado. E segundo, não é iniciada por conectivo ou forma nominal. Nesse caso, aqui está a nossa oração principal, moçada. Vou destacar aqui para vocês a nossa oração principal. Beleza. Uma vez separada aí a nossa oração principal, como é que fica a análise? Aquela que a gente já falou. Identificou quem é a principal, fez a perguntinha para a oração principal. Oração principal, você está completa? Se a resposta for não, eu não estou completa, então eu paro nas subordinadas substantivas. E aí eu vou classificar a subordinada que eu retirei. Nesse caso, veja, se eu pegar toda essa oração que vem após essa que eu destaquei em amarelo e trocar especificamente por isso, como é que vai ficar aí pra gente? O que é verdade? Resposta, isso. Opa, então qual foi a função desse isso pra gente? Moçada, a função desse isso está sendo de sujeito. Se esse isso está tendo a função de sujeito, significa que toda essa oração está com função de sujeito pra gente. Então eu vou classificá-la como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas lembre-se, observe que nós estamos trabalhando aqui com o fato da oração principal não estar completa. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é uma subordinada, ok? Uma subordinada
substantiva, subjetiva, moçada. É essa a oração que você deve classificar corretamente como primeiro exemplo. Então, se você classificou aí oração subordinada, substantiva, subjetiva, corre pro abraço e vamos para a próxima resolução. Tranquilo, moçada? Sempre naquela calma, sempre naquela tranquilidade, só revisando. Nós olhamos para a oração principal, fizemos a pergunta, oração principal, você está completa? A resposta foi não, eu não estou completa. Paramos então em uma das subordinadas substantivas e a partir daí nós identificamos que está faltando nesta oração o que pra gente? Está faltando o sujeito, moçada. Faltando o sujeito então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Vamos para a próxima então? A próxima está dizendo assim, ó. És mais esforçado do que eu. Primeiramente, moçada, aqui está o nosso verbo, que a gente vai identificar aí da oração, ok? E aí você vai olhar para o resto da tua oração e você não está identificando nada nele. Veja que parece que tem um verbo só, mas ao olhar o conectivo você tem mais, aí existe aqui uma qualidade, olha só, e depois que ou do que, moçada. Isso tem cara de comparativa, é ou não é? Lembra que eu falei para vocês a dica? A oração comparativa tem como característica, ela não é sempre, não é assim que ela vai aparecer sempre, mas normalmente a comparativa vai aparecer para você com o verbo dela implícito, porque na verdade, como ela é uma oração adverbial, ela tende a modificar através de uma circunstância de comparação o verbo da oração anterior, que é o verbo da oração principal. Como é o mesmo verbo, eu não tenho a necessidade de repeti-lo. Por isso que é normal e natural que você omita esse verbo. Então você vai dizer assim, ó, és mais esforçado do que eu sou esforçado. Olha aí a ideia de ter aquela repetição. E isso, então, traz para nós uma subordinada. Essa oração aqui ela é uma subordinada adverbial, ok? Comparativa. Faz essa comparação em relação à oração principal. Mas vamos ver aquele passo a passo que eu falei para vocês? Identifiquei os dois verbos, identifiquei. Olhei a minha suposta conjunção, o meu suposto conectivo está aqui, e separei a oração. É mais esforçado. De ou do, que ou apenas que, eu sou esforçado. Então, se eu fosse te perguntar, quem é a oração principal aqui? Se nós fôssemos destacar em amarelinho, quem seria a nossa oração principal? Moçada, a nossa oração principal seria toda essa oração aqui, ó. Ou com o D ou sem o D, moçada. Lembrando que o D, ele vai ficar, ou você pode deixá-lo com a oração subordinada, ou você pode deixá-lo com a oração principal. Isso não faz diferença pra gente, ok? Aqui está, então, a sua oração principal. É mais esforçado que ou do que. É mais esforçado. Ele é mais... Não, tu és, né? Perdão. Ele não, né? Tu és mais esforçado do que eu sou esforçado. Veja que como esta oração aqui tem o conectivo, ela é a sua subordinada. Mas olha lá para a sua oração principal. Quem é o sujeito da tua oração principal? Implícito tu. É um tu qualquer? Não, é um tu esforçado. Então, tu és esforçado. Veja que você tem sujeito, mesmo que seja oculto, o verbo de ligação e o qualificador. Então, você tem sujeito e predicativo do sujeito, claro. Você tem uma oração principal o que é completa. E aí vem aquele raciocínio que a gente está batendo aí nessa tecla. A oração principal está completa? A resposta, sim, estou completa. Então, moçada, subordinada substantiva, ela não vai poder ser. Ela não vai poder ser subjetiva, ela não vai poder ser objetiva, completiva, apositiva, não vai poder ser nenhuma das substantivas, pelo simples fato da tua oração principal estar o quê? Completa. Só que aí nós vamos para o segundo passo. Não basta que eu olhe para a minha oração e veja que a minha oração principal está completa, que eu simplesmente vou dizer assim, não, ok, então já que a oração principal está completa, ela é uma adverbial. Não. Eu tenho que olhar para o conectivo. Só que quando eu olho para esse conectivo, e neste caso é o que não nos ajuda muito,
Mas eu vejo que imediatamente antes dele tem um adjetivo, moçada, tá vendo? Então isso aqui, ó, não é antecedente. Esse camarada não possui antecedente, tá? Então aqui não adianta nem eu querer achar um possível antecedente, ele não possui. Então pronome relativo ele não vai ser. E aí, já que você identificou que a oração principal está completa e por isso ela não é substantiva, acabou de verificar que esse que não é um pronome relativo, então adjetivo ele não pode ser. Só sobrou nas tuas mãos o quê? Uma adverbial. Beleza, moçada? Tranquilo? Agora vamos para a terceira oração. Assisti a uma aula em que muito aprendi. Olha só. Assisti a uma aula. Eu vou separar aqui, tá, moçada? Porque meu suposto conectivo está aqui. Aqui está o verbo assistir, no sentido de presenciar. Ele é um verbo transitivo indireto, regendo sempre a preposição a. E nós temos lá o verbo aprender. Quem aprende, aprende algo. Quem aprende, aprende alguma coisa. Ou simplesmente quem aprende, aprende. Ok, moçada? A gente vai tentar identificar se esse verbo aqui ele está sendo tratado como um verbo transitivo ou como um verbo intransitivo. Olhando aqui rapidamente, grosso modo, eu o trataria como verbo intransitivo, mas vamos lá. Ok, identifiquei então quem é a minha oração principal. Vamos destacar aí a oração principal. Moçada, aqui está a nossa oração principal, ok? Essa aqui é nossa oraçãozinha principal. Show de bola. Uma vez destacada a oração principal, eu vou sacar a subordinada dali. Saquei a subordinada dali, tá bom? Saquei aquele que dali, que muito aprendi, não existe mais. Ficou só assistir a uma aula. Tá vendo? Assisti a uma aula. Quem é que assisti? Eu. Eu assisti a quê? A uma aula. Moçada, a nossa oração principal está completa. Sujeito, verbo e complemento. Opa, se a nossa oração principal está completa, o que isso aí significa pra gente? E a próxima oração, que seria esta oração aqui, todinha, não pode ser nenhuma das orações substantivas. A gente já está batendo nessa tecla aí já. Show de bola. Olhando então agora para esse que, o que é que você vai fazer? Você vai chegar para esse que e vai falar assim, ô meu queridão, ô meu querido conectivo, o que você é aí na verdade? Você continua sendo uma conjunção para mim? Se a resposta for sim, então eu tenho uma adverbial na minha mão, ou será que por acaso você possui antecedente? Porque se você possuir antecedente, o que é que vai acontecer? Oh meu Deus, o que é que vai acontecer? Você vai virar um pronome o quê? Relativo. E se você virar um pronome relativo, o que vai acontecer? Você vai ser classificado como uma oração adjetiva. Então, olha só. Assistir a uma aula, na qual aula, ou seja, esse que refere-se à aula. Então, ele possui o que? Antecedente. Se ele possui antecedente, o que é esse que? Opa, esse que é um pronome relativo. E você já consegue perceber que, sendo um pronome relativo, dá uma olhadinha no card que eu coloquei no início aí, dessa nossa aulinha aqui, que fala sobre pronome relativo, e simplesmente nós fizemos na aula passada também a classificação sintática dos pronomes relativos. Eu preciso saber o que esse camarada aqui é também, mas veja, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Achar o antecedente. Pronto, o antecedente está aqui, ó, aula. E agora eu vou reconstruir a minha frase, eu vou reconstruir a minha oração, colocando no lugar do pronome relativo o antecedente. Então vai ficar assim, ó. Eu aprendi muito. Onde? Na aula. Opa, moçada. Olha esse camarada aqui funcionando como nosso querido adjunto adverbial de lugar. Ah, professor, por isso que aqui está escrito em que poderia ser naturalmente substituído por aquele relativo locativo que a gente conhece, que é o onde, que é substituído naturalmente por em que ou substituído por no qual. Então significa dizer que eu tenho ali sim uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque não está entre vírgulas, e aquele pronome relativo, ou seja, esse quezinho que você está vendo aqui, está assumindo a função de adjunto adverbial
de lugar. Tanto é que eu poderia ali naturalmente usar o onde. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, vai para a conta aí para você para ver se você se deu bem aí nessas resoluções. A primeira ficou lá classificada, né? É verdade como oração principal e que estão aprendendo oração subordinada substantiva subjetiva. Na segunda oração, és mais esforçado, oração principal, do que eu, oração subordinada adverbial comparativa. Quem é o conectivo? Mais, veja que eu tenho mais aqui desse lado, e aí aqui que ou do que. Aí está para você o conectivo, beleza, moçada? Lá em cima foi só o que. E a terceira, neste caso aqui, última oração, assistir a uma aula, oração principal, em que muito aprendi, oração subordinada adjetiva restritiva. E a função sintática de seu pronome relativo que é de adjunto adverbial de lugar. Show de bola, moçada? Deu para aprender mais um pouquinho aí em relação às orações? O que você está achando dessas resoluções? Elas estão te ajudando? Tá fácil de você entender? Ainda está com muita dificuldade? Coloca nos comentários pra gente aí, por favor. E também, moçada, aproveitando aqui o ensejo, né, pra gente, quebrar esse gelo aí, deixar essa parada um pouquinho mais caliente, um pouquinho mais amistosa entre nós. Moçada, bota aquele joinha maroto aí pra gente aí, compartilha essa aula aí com os seus amigos, ok? Lá nos seus grupos sociais. Isso vai fortalecer bastante aqui o canal e fazer com que a gente melhore cada vez mais. E acima de tudo, eu gostaria que você realmente comentasse se você está gostando e se você ainda está com dificuldade, qual é a sua dificuldade para que então nós possamos ajudá-lo. Ok, moçada? Belezinha? Vamos lá então, vamos para a próxima sequência de orações aí que nós deixamos para serem identificadas. Se você está chegando no canal aqui agora, você está pegando essa aula aqui agora e você não assistiu às anteriores, por favor, volte, assista as aulas anteriores para que você não fique tão perdido. Mas, se mesmo assim você quiser continuar, vai lá, dá um pause aí nesse vídeo, tenta resolver aí essas orações que aí estão. Enquanto isso, eu tomo aquele gole de café maroto e vejo qual é a resolução que você fez. Tudo bem? Pausou? Resolveu? O que é que eu quero que você resolva? Qual é a classificação dessas orações que aí estão? E se elas forem adjetivas, qual é a função sintática do pronome relativo? Beleza, moçada? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a primeira oração que nós temos aí. A primeira oração disse assim, ó. Houve dúvida se deverias viajar. Houve dúvidas se deverias viajar. Ok. Vamos lá. Vamos separar esse camarada aqui. Pô, professor, por que você separa logo de cara? Porque possivelmente o único que se parece com o conectivo aqui é o C que você está vendo aí. Lembrando que não é porque ele é um C que vai ser sempre conectivo. A gente sabe que nós temos lá os pronomes oblíquos átonos e um deles é o C, né? Pronome apassivador C também, índice de indeterminação do sujeito. Aquela famosa partícula que vai quebrando a gente aos poucos aí, ok? Mas neste caso, ela está com a função única e exclusiva aqui de ligar orações. Então aqui, ó, houve dúvida é sua oração principal e se deverias viajar é sua oração subordinada. Agora nós temos que saber que tipo de subordinada é. Então, levando em conta que esta aqui é a nossa oração principal, show de bola, vamos ver agora como que essa subordinada se comporta. Vou retirar toda essa subordinada da jogada. O que é que sobrou na tua mão? Vamos lá? Vou dar um tempinho para você pensar. Pensei, professor. Ela é... Ih, deu ruim. Moçada, olha só. Quando você fala assim, houve dúvida, primeiro que eu estou com o verbo haver no sentido de existir. Se o verbo haver tem o sentido de existir, significa que essa oração é formada por um verbo impessoal. Se ela é formada por um verbo impessoal, isso significa dizer que ela não tem sujeito. Então, essa oração é uma oração sem sujeito. Mas o verbo haver, que aqui está, ele é um verbo transitivo que é direto. E aí você vai fazer a seguinte pergunta, houve o quê? Então o alvo aí
dessa existência é a dúvida. Então a dúvida está funcionando aqui para você como seu objeto que é direto. Aí você vai dizer, pô, beleza. A oração não possui sujeito. Então significa que a próxima oração não pode ser o sujeito dela porque é sujeito inexistente. É um verbo transitivo direto e o objeto direto já está dentro da principal. Nossa, agora ficou difícil. Por quê? Porque agora essa oração tá com cara de estar completa, é ou não é? Mas aí, moçada, eu já chamo atenção a vocês, eu já vinha falando isso aí para vocês, que é o pior tipo de oração subordinada substantiva que você tem, que é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Lembrando, moçada, que dúvida é um substantivo abstrato. Eu vou até escrever aqui, ó, o que você tem aqui é um substantivo abstrato, moçada, que é o pior tipo de substantivo que a gente pode ter na frase. Por quê? Porque geralmente ele é detentor daquele complemento nominal. Veja, eu não posso ter dúvida do nada, eu não posso ter dúvida do vazio, tem que ter um alvo da dúvida. Então o que gera pra gente aqui é o alvo. Quem é alvo de nome, quem se relaciona ao nome abstrato para completá-lo, regido obrigatoriamente de preposição, é o complemento nominal. Aí você vai dizer, mas professor, cadê a preposição? Eu não estou vendo a preposição. Oh, meu Deus, por quê? Porque, moçada, o se, geralmente, quando você utiliza a conjunção integrante se, lembrem-se que as orações subordinadas substantivas são classificadas de acordo com os seus conectivos, e os seus conectivos são que e se, conjunções subordinativas integrantes, mas quando você usa a conjunção subordinativa integrante se, ela faz então com que a preposição, hoje tá difícil, né? Hoje estou tentando chamar a preposição de proposição de qualquer jeito, a preposição seja omitida, tá? Então, houve dúvida de que deverias viajar, ou houve dúvida se deveria viajar. Então, como que eu classificaria esta oração subordinada? Como subordinada, ok? Como subordinada, substantiva, e da nossa substantiva, a completiva nominal. Beleza? Não vou aqui só para não ocupar espaço, mas esse CN que você está vendo aí, nada mais é do que a completiva nominal. Beleza, moçada? Tranquilo? Show de bola? Acertou essa? Essa eu considero um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. Moçada, comeu tanto que... professor, já estou até raciocinando e lembrando da nossa aulinha no domingo, onde esse desenho aqui marotinho foi feito. Olha lá, ó. Que desenho foi esse, professor? Eu não acompanhei essa aula. Que desenho foi esse, por favor? Depois do tesão, sempre vem a consequência, moçada. Só lembrando que o tesão aí nada mais é do que um T maiúsculo, um T grandão. E o que é esse tesão? Tal, tanto, tamanho. Então, lembrem-se, né? Por que depois do tesão? Depois das expressões tal, tanto e seus derivados, né? Tamanho e seus derivados. E aí do outro lado vai ter um que, moçada. Toda vez que você tiver isso, tal, tanto, tamanho, que, você nem pensa, isso vai gerar para você oração subordinada, ok? Subordinada, adverbial, consecutiva, ou seja, aquela que gera para gente uma consequência. Então aqui, moçada, eu tenho a minha oração principal, comeu tanto, e depois eu tenho a minha oração subordinada, adverbial, consecutiva. Só lembrando, chamando a atenção, esses elementos, tal, tanto, tamanho, que, sempre vão gerar para vocês o que? Consequências. Show de bola, moçada? Deu para entender isso aí? Tranquilinho? Vamos lá, então. A outra, João não sabia se ela viria à aula. Legal essa daqui, hein?
Por que legal? Primeiro, vamos lá. Aqui eu tenho o verbo saber, aqui eu tenho o verbo vir. Quem sabe, sabe algo. Quem sabe, sabe alguma coisa. Quem vem, vem. E acabou, verbo intransitivo. Estou olhando meu possível conectivo, que é esse ser. Eu ainda não sei o que ele é, mas possivelmente o conectivo por ligar as duas orações. Então eu já sei quem é a minha oração principal. Aqui está a minha oração principal. E agora vem aquilo que eu quero que você aprenda, meu aluninho, minha aluninha. Por mais que alunos possam ter olhado para essa oração e pensado, poxa, se ela viria à aula, se ela não viria. Por mais que talvez você tenha sido tentado a achar que aqui existe uma condicionalidade, veja, aqui não existe uma condicionalidade. Aqui existe sim uma semântica feita pela conjunção, pelo conectivo subordinativo se, integrante, com valor de hipótese, com valor de dúvida, mas não com valor de uma adverbial condicional, moçada. Mas ele traz sim essa carga semântica de uma hipótese, de uma dúvida, ok? Agora, quando eu analiso corretamente, como eu tenho que analisar qualquer oração, mesmo que o meu cérebro tente me dizer assim, olha, eu estou achando que há uma condicionalidade, aqui eu ainda posso pensar que embora eu esteja vendo essa hipótese pode gerar para mim a tal da condicionalidade. Você vai pensar o seguinte, calma, vamos relaxar, vamos tirar essa ideia da cabeça, por quê? Porque quando você olha para a sua oração principal, alguém agora neste momento abre a porta e diz assim, João não sabia, e vai embora. Aquela curiosidade peculiar feminina que habita em todos nós vai fazer o quê? Peraí, quem é que não sabia? João. Legal, achei o sujeito. Mas João não sabia o quê? Peraí, João, volta aí. Não vai me deixar aí passar essa noite sem saber o que você não sabia? Beleza, moçada? Ou seja, esta oração não está completa. E aí, quando a sua oração principal não está completa, qual é a frase? Eu já paro nas orações substantivas e agora eu só preciso saber se toda essa oração que você está vendo aqui, e eu singelamente vou trocar por isso. Quero saber o que sintaticamente ela é. João não sabia isso. Quem é que não sabia isso? João, funcionando pra gente aqui como sujeitão, beleza? João não sabia. Agora você faz aquela pergunta que todo aluno gosta, depois de um verbo transitivo, é claro. João não sabia o quê? Resposta, isso. Qual o valor desse isso aqui então? Objeto direto. Se esse isso tem o valor de objeto direto, então significa que toda essa oração, se ela viria à aula, terá a sua subordinada substantiva, ok? Objetiva direta. Olha o nome, objetiva direta. Tem o mesmo nome de objeto direto, assim como a completiva nominal tem o mesmo nome de complemento nominal. Beleza, moçada? Show de bola? Esvaziamos mais 3 orações aí do nosso desafio. A primeira, então, ficou assim. Houve dúvida, oração principal. Se deverias viajar. Embora eu tenha aquela ideia da preposição omitida pela presença do conectivo se, ela é, sim, regida da preposição de, porque quem tem dúvida de alguma coisa, e ela então passa a completar um nome regida de preposição. Ela é uma completiva nominal. Comeu tanto que adoeceu. Tal que, tanto que, tamanho que. Qual é a frase? Depois do tesão, sempre vem a consequência. Depois dos tes, sempre vem uma consecutiva. E onde está essa representatividade? É esse tal, tão, tamanho, que. Lembrando que existem outros conectivos também que são consecutivos, como nós já vimos na aula anterior, ok? Moçada, e a última oração
desta parte aqui é João não sabia. Quem sabe, sabe algo. Quem sabe, sabe alguma coisa. Está faltando o complemento desse verbo. Então, a sua oração principal não está completa. Não estando completa, então, moçada, eu já paro no campo das substantivas. E parando no campo das substantivas, eu só preciso saber o que é que foi que eu retirei. Como é que eu faço isso? Pego aquilo que eu retirei, se ela viria a aula e troco por isso. E agora eu acho a função sintática desse isso. E se isso funcionar como sujeito, ela seria uma subjetiva. E se isso funcionar como predicativo, ela seria uma predicativa. Mas neste nosso exemplo, o isso está funcionando como um belo de um objeto direto. Ele está completando o sentido do verbo saber. E por isso, então, eu tenho aqui uma subordinada substantiva objetiva direta. Beleza, moçada? Tranquilo? Show de bola? Vamos então para as últimas orações. Mas antes, mais um golo. Golo não, né? Mas antes, mais um gole de café. E é claro, mais uma, refrescada na garganta com a nossa aguinha. Moçadinha, vamos lá então. Tá na tela. A última parte aí então de nossa resolução. Para ver se você fechou com 10. Acertei todos, professor. Estou dominando. Eu domino as orações subordinadas. Ó, que beleza. Se isso está acontecendo com você, parabéns. Não esquenta não que ainda tem muito mais de onde saíram essas. Vai treinando, beleza? Ó, professor, eu já não estou tão dominando assim. Moçada, seja humilde sempre. Reconheça que às vezes o bicho pega e vai estudando, moçada. E claro, estou aqui para ajudá-los no que for necessário. Vamos lá, moçada. Olha só. Como eu falei para vocês, no encerramento de nossa live de domingo, uma live, né? O pessoal vai falar assim, pô, professor, que live. Eu não vi nada. Eu vim aqui ao canal e não vi nada, né? Na verdade, para alguns que talvez não estejam participando aí do curso, mas que estão aqui inscritos no meu canal, por isso, muito obrigado pela sua presença. Eu estou fazendo algumas lives aí sim através do aplicativo Zoom, né? E tenho convidado alguns alunos a participarem aí comigo dessas resoluções, dessas aulas, ok? Quem sabe, né? A sua participação aqui, o seu pedido pode ser atendido e você também participar com a gente nessas aulas exclusivas do Zoom. Beleza, moçada? Tranquilo? Mas eu sempre as coloco aqui para que você então possa acompanhar. E é claro, os comentários aqui serão essenciais, tá bom, moçada? Vamos lá então. Estas orações, eu as coloquei aqui no final, justamente para que a gente possa identificar as várias faces, né? As várias faces de quem? Moçada, as várias faces desse camaradinho aqui, ó. O como. E ainda tem até uma quarta face aqui dele, que poderia... Quarta e quinta, na verdade, né? Podendo ser tratado aí como oração justaposta. A gente já comentou isso nas nossas lives anteriores. O que seria uma oração justaposta? É uma oração de função substantiva, mas que não é iniciada nem pelo que e nem pelo se. Poderia ser iniciada pelo como. Ou também funcionando como uma oração adjetiva. Olha só que dificuldade. Um como fazendo às vezes de um pronome relativo. Dado que o quando também pode fazer isso. Mas isso é questão para outras aulas aí, é ou não é? Beleza, moçada? Olha só. Vamos analisar a primeira oração então, para a gente poder encerrar isso aqui e ir descansar. Ou não, ou ir estudar mais, né? Vamos lá. Como fazia calor, nadou. Então veja. Moçada, quem seria a nossa oração principal aqui? Nossa oração principal, nadou. Vamos destacar aqui a oração principal como nós vínhamos fazendo. Pronto. Aqui está a nossa oração principal. Nadou. Show de bola. Ok. A nossa oração principal, então. Como fazia calor? Conectivo, como? Moçada, esse como aqui é aquele que eu falei para vocês. Ele inicia o período. Pode ser substituído naturalmente por visto que. Olha, tem gente que deve estar feliz agora, tem gente que nem tanto, né? Também poderia ser substituído por já que.
Ou se você quiser, gosta mais, eu não gosto tanto assim dele, poderia colocar simplesmente aqui um porquê. E gerando a seguinte ideia, veja, o calor fez com que a pessoa nadasse. Então, uma causa, tá vendo? Uma causa gera uma consequência. Ok, e aqui eu chamo a atenção porque eu venho falado desde nossas primeiras aulas de subordinação, principalmente das adverbiais. Moçada, eu tô sempre olhando para a oração principal, perguntando se a oração principal está completa, analisando a oração principal como um todo, mas a classificação é da oração subordinada. E se a classificação é da oração subordinada, quem ou qual é o valor desta oração destacada aqui? Porque ela é a minha subordinada. Como eu coloquei lá em cima, o valor dela é da causa. Então, pelo amor de Deus, não vá cair em pegadinha de olhar lá na alternativa e marcar como consecutiva. Oh, professor, mas tem a consequência, não podia marcar como consecutiva? Não, moçada. Consecutiva é valor de oração subordinada. E nesse nosso exemplo aqui, a subordinada é a causa. Então aqui ela é uma subordinada adverbial causal. E sim, a oração principal representa a consequência, mas eu não a classifico como adverbial, afinal de contas, nem conectiva ela é apenas a minha oração o quê? Principal. Então esse período aqui foi classificado como uma oração subordinada adverbial, ok? Causal, moçada. Essa é a classificação de toda aquela oração, como fazia calor e nadou, sendo a sua oração o quê? Principal. Show de bola? Próximo agora. Jogou como o técnico o orientou. Veja, jogou é um verbo. Como o técnico o orientou. Orientou quem? Ele. Então aqui nós temos um verbo transitivo direto. Aqui a presença, né, do nosso objeto direto. E aí eu vou ter ele jogou. Se eu pensar assim, eu vou dizer que ele jogou e morreu aqui, ó. Então, moçada, quem é a nossa oração principal? Moçada, a nossa oração principal está aqui, ó. Ele jogou. Essa é a nossa oração principal, moçada. Ele jogou. Show de bola. Oração principal. Nossa oração subordinada, então. Ó, eu vou pegar esse como e vou trocar por segundo. Lembra? Ou conforme. Ou ainda consoante, que são as principais representantes da conformativa. Então veja, ele foi orientado. Então antes do jogo, ele treinou, o técnico o orientou, deu as ordens para que ele então fizesse em campo, por exemplo, e o que aconteceu? Ele fez exatamente o que era previsto, ele fez exatamente o que era esperado. Então isso nada mais é para nós do que uma conformidade. E é claro que o como não é um bom representante em minha opinião. Por isso que eu sempre, neste tipo de oração, vou buscar segundo, conforme, consoante. E o que é que eu falei para vocês na nossa última live? Moçada, se segundo, conforme, consoante estiver ligando orações, então eu não vou nem pensar, moçada. Vou marcar oração subordinada, adverbial, conformativa e acabou. E é o que ela é. Então, nesse caso, ela é uma subordinada adverbial conformativa, moçada. Ok? Conformativa. Show de bola? Todo mundo entendeu isso aí? Tá todo mundo acertando aí, chegando juntinho? Beleza. Mais importante, em minha vã opinião, não é só acertar. Claro que acertar faz parte, todo mundo gosta. Mas principalmente, você entendeu? Será que você sozinho depois consegue reconhecer aquele como causal?
Consegue olhar para esse como aqui e entender que ele é conformativo? Por que eu estou falando isso? Porque quando um aluno ele olha, ele observa esse como, ele já o chama, ele já o caracteriza como comparativo, que é a maior, vamos dizer assim, representante aí para nós dessa conjunção. Ok? Beleza? Só que agora eu tenho aí presente para vocês a última oração da noite. Ah, não é não, porque eu ainda vou rezar um Pai Nosso antes de dormir, professor. E isso não é uma brincadeira, isso é sério. Beleza, moçada? Não esqueçam de agradecer a Deus sempre ao fim do dia e ao raiar dele. Obrigado, Senhor, por mais um dia que se foi e por mais um que está começando. Beleza, moçada? Então essa sim vai ser a última oração do dia. Agora, no nosso exemplo aqui, a última oração vai ser: tocava como um artista. Tocava? Ah, professor, aqui já tô ficando bom nisso. Já dá pra... Opa, tocara não, né? Tocara não. Vamos trocar aqui certinho pra ficar bonitinho, né ou não é? Então vai ficar assim, ó. Tocava como um artista... Nossa, hoje tá difícil, hein? Tocava, olha aí, ó. Tocava como um artista tocava. Ou seja, observe que há a ideia da repetição pra gente da ação anterior, ó. Afinal de contas, esse como é o nosso como comparativo, moçada. Esse sim tem a ideia da comparação, essa caracterização da omissão do verbo da oração subordinada. Então, quem é a nossa oração principal aqui, ó? Ele tocava. Vamos destacar lá a oração principal. Aqui está a nossa oração principal. Ele tocava. Show de bola. Como? Aí você não vai botar assim, como, conforme, segundo, consoante, um artista tocava? Claro que não, moçada. Isso não é uma conformidade, ninguém diz que já era previsto, que foi ensinado, nada disso. Estou apenas fazendo uma comparação, que ele tocava como um bom artista. Tocava, tocou, toca, ok? Então esse como um artista tocava ou toca, essa sim é a nossa oração subordinada adverbial, e aí, claro, comparativa. Beleza, moçada? E esse nosso como, sim, fazendo a comparação entre as duas orações. Beleza? Então, encerrando esse nosso propósito da resolução das orações, tá aí para vocês a última sequência, apenas uma distinção entre os comos que podem aparecer aí para vocês, ok? O primeiro exemplo, nossa oração principal na DOU e a nossa subordinada, porque fazia calor, visto que fazia calor, já que fazia calor, uma vez que fazia calor. Então é o como causal. Aquela oração é uma subordinada adverbial causal. No segundo exemplo, jogou, ele jogou. A oração principal está completa. Verbo jogar, verbo intransitivo. Agora, como o técnico orientou, segundo, conforme, consoante, gera para nós algo que já é esperado, previsto, orientado. Então nós temos a oração adverbial conformativa. E a última ali pra gente, tocava como um artista tocava. Veja essa ideia da omissão do verbo da oração subordinada com o conectivo mais aguardado e querido de todos, que é o como comparativo. Beleza, moçada? Muito obrigado por você estar comigo até agora em mais uma resolução. Obrigado por participar aí do desafio da nossa última live e espero ter conseguido tirar todas as suas dúvidas. E se por acaso eu coloquei um pouquinho mais, coloca aí nos comentários para que eu possa vir a ajudá-lo. Beleza, moçada? Espero estar mais uma vez contribuindo para o engrandecimento de seus conhecimentos. E vocês já sabem, né, moçada? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço. Fiquem com Deus.